Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um teste novo, que sou eu aqui no cantinho, tá? Para vocês verem meu rosto. Vamos ver se fica legal essa aula. Essa aula é sobre uma revisão do que a gente viu já de ecologia, ok? Eu falo que essa é a aula mais importante que existe na ecologia, porque o centro é o entendimento de como o ecossistema ele é regido, ele é mantido, ok? Então é uma revisão e eu espero que vocês entendam. Bora lá? Então vamos começar revisando o ecossistema, né? No começo do ano, a gente fez os níveis de organização da vida, né? Os átomos se unem formando moléculas, as moléculas se unem formando organelas, as organelas se unem formando células, as células se unem formando tecidos, tecidos se unem formando órgãos, os órgãos se unem formando sistemas, sistemas se unem formando o organismo, o indivíduo. E aí a gente não parou por aí. A gente falou que esses organismos, quando eles são da mesma espécie, quando nós temos um conjunto de indivíduos da mesma espécie, a gente chama isso de população. E quando nós temos vários indivíduos de espécies diferentes, nós temos a comunidade. Tá? É, o meu vídeo aqui deve estar tampando um pouco, então vocês podem ver aqui nessa figura, deixa eu, né, a comunidade, ok? Então o que é a comunidade? A comunidade é um conjunto de seres vivos que vivem em determinado local, né, de espécies diferentes. Então aqui, ó, nós temos várias espécies diferentes. Nós temos uma águia aqui, um outro pássaro, uma cobra. Nós temos plantas, lembrando que plantas são seres vivos, né? Então, quando eu tenho várias espécies de seres vivos num mesmo ambiente, eu falo que existe uma comunidade, tá? E a comunidade só existe se tiver o meio físico, que a gente chama de biótopo, né? Ou meio abiótico, A sem, né? Sem vida. O que é isso? É o sol, é a chuva, a água, né? É a temperatura adequada, é o solo, né? Então a comunidade ela não consegue viver sem esse ambiente físico. E essa interação entre o ambiente físico e a comunidade, eu chamo isso de ecossistema. Bom, então nós acabamos de falar que a comunidade é um conjunto de seres vivos de espécies diferentes, vivendo em determinado espaço e tempo, né? Essa comunidade, observem aí na figura, essa comunidade, para ela viver, ela precisa comer, ela precisa de alimento, tá? E aí, a forma como o ser vivo obtém esse alimento, eu divido a comunidade em dois tipos. Eu divido nos seres vivos autótrofos e nos seres vivos heterótrofos. Qual que é a diferença? O autótrofo são aqueles seres vivos que vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Então, eles são hardtech, né? Eles têm uma estrutura dentro deles que eles conseguem gerar o seu próprio alimento, ok? Esses são os autótrofos. Quem são os autótrofos? São as plantas e as algas. Tem algumas bactérias também, ok? Mas basicamente planta e alga. Os heterótrofos são aqueles que vão ter que pegar o alimento diretamente do meio. Ele não consegue gerar o seu próprio alimento. Então, ele tem que precisar do meio. A gente precisa do meio, né? Precisa do alface, precisa do frango. A gente precisa do meio para se alimentar. Só nós? Não, todos os animais, vejam aqui os animais, nós temos os fungos, os protozoários, tá? Então, são os heterótrofos. Então, vejam só, a comunidade é dividida em dois tipos. Como que esses seres vivos obtêm esse alimento? Se eles produzem seu próprio alimento, autótrofo. Se eles precisam do meio para pegar esse alimento, heterótrofo. Bom, a pergunta é, como que
que os autótrofos conseguem produzir seu próprio alimento? Então, o principal processo de produção de alimento, eu chamo isso de fotossíntese, né? É a síntese. O que é síntese? Síntese é fabricação, tá? É a fabricação do alimento, o alimento aqui é a glicose, por meio da luz do sol. Fotoluz, né? Síntese de alimento a partir da luz. Agora eu queria fazer um parênteses, né? Fotossíntese vai produzir alimento. E eu falei que alimento é glicose, tá? Existem vários tipos de alimento. O principal alimento que a gente sempre fala aqui, de uma forma muito simples, é a glicose. Por que a glicose é considerada alimento? Porque vocês estão vendo esse C6 aqui, ó, da glicose, que eu estou grifando aqui, vou até pôr de amarelo aqui. Isso significa que a glicose tem 6 átomos de carbono, 6 bolinhas de carbono. O que acontece? O que a gente chama de alimento? Alimento é toda molécula rica em átomos de carbono, que tem vários átomos de carbono. Então, a glicose, ela não tem vários átomos de carbono? No caso, ela tem 6 átomos de carbono. Então, eu chamo isso de matéria orgânica. Então, nunca se esqueçam, toda vez que vocês pensarem em alimento, alimento é matéria orgânica. E matéria orgânica é matéria rica em átomos de carbono. Vocês vão ver isso bem visto no terceiro ano na química, ok? Mas basta agora vocês saberem que a fotossíntese vai produzir matéria orgânica, ou seja, vai produzir alimento, ou seja, vai produzir moléculas ricas em átomos de carbono. Como que a planta, como que a alga faz isso? Então, observem, aqui o meu vídeo, ele cortou, né? Mas, via de regra, a planta, ela vai absorver gás carbônico. Onde está esse gás carbônico? Olha só, o gás carbônico está aqui no ar, tá? E vai absorver água. Geralmente, ela absorve água pelas suas raízes, tá? Aqui embaixo. E aí, absorveu o gás carbônico. Absorveu água. E tendo o sol, esse sol está bem para baixo, e absorveu o sol, ela vai produzir alimento, que é aqui no caso a glicose. E aqui que não dá para vocês verem, mas ela, além de produzir alimento, ela vai produzir um gás importantíssimo para a vida da gente, que é o gás oxigênio. Então, resumindo, a fotossíntese, a função dela é produzir alimento. Ela vai conseguir produzir alimento, a planta absorvendo gás carbônico e água. Mas ela só produz alimento? Não, ela não produz só alimento, ela produz o gás oxigênio, ok? Então, esses são os autótrofos. Na aula, eu falei que não existe só a fotossíntese, né? Existe a quimiossíntese. Mas agora é uma revisão, a gente não vai falar da quimiossíntese. O principal processo de fabricação de alimento é a fotossíntese. E os heterótrofos? Os heterótrofos, eles não vão fazer fotossíntese, não vão fazer quimiossíntese, tá? Por quê? Porque eles precisam retirar o alimento diretamente do meio. E eles vão ser de dois tipos. Eles vão ser os consumidores e eles vão ser os decompositores. Quem são os decompositores? Os decompositores são os fungos e algumas bactérias, tá? Do resto, é consumidor. Consumidor vai consumir, decompositor vai decompor a matéria orgânica, o alimento. Nós já vamos ver isso. Bom, nossa, a comunidade, ela é dividida em autótrofo e heterótrofo. E essa divisão é baseada na forma como o ser vivo obtém o seu alimento, se ele produz ou não o alimento. A pergunta é, nossa, por que no ecossistema, numa comunidade, o ser vivo precisa de alimento? Por que é tão importante esse alimento? Porque todo e qualquer ser vivo precisa de alimento, desde uma alguinha, de uma planta, até nós. Por que a gente precisa de alimento? Então, a gente precisa de alimento porque o alimento nos fornece energia. Aqui é uma figura de um sol, mas não tem nada a ver com o sol, tá? Isso aqui significa energia.
Então, todo ser vivo precisa de alimento, porque nesse alimento vai ter energia que nos mantém vivos. A pergunta é, como que a gente consegue extrair, pegar a energia que está no alimento? Como que eu vou pegar esse alimento e vou produzir energia para a gente? O principal processo que o ser vivo faz para gerar energia é através da respiração aeróbica, tá? Então, o que a respiração aeróbica faz? Ela pega o alimento, quebra o alimento e produz energia. Essa é a grande sacada da respiração aeróbica. Pega o alimento e produz energia. Então, a respiração consegue quebrar o alimento e gerar energia. A maioria dos seres vivos só consegue fazer isso na presença do gás oxigênio. Na presença do gás oxigênio. Por isso que eu chamo de respiração aeróbica. Aeróbica lembra ar, ar tem gás oxigênio. Então, o alimento reage com o oxigênio, produz energia. Só que além de produzir energia, vai gerar o gás carbônico como subproduto e água. Então, vamos ver essa figura aqui, ó, bem legal, resumidinha. O que a respiração faz? De baixo para cima, a respiração pega a matéria orgânica, composto orgânico, que é o alimento, e reage com o oxigênio. Qual é a consequência disso? Produção de energia, que nos mantém vivos, liberação de gás carbônico e liberação de água. Tá? Mais uma vez, olha aqui embaixo. C6H12O6 é o alimento, é matéria orgânica, é a glicose. Tá? Reage com o oxigênio. Isso é o processo de respiração celular que acontece na mitocôndria, que é uma organela, ok? Nós não vamos falar hoje disso. Vai produzir a energia, que aqui não está representada. Vou pôr um Ezinho aqui de energia, que na biologia chama de ATP, ok? E libera gás carbônico e água, ok? Via de regra, o que a respiração vai fazer? Vai quebrar a matéria orgânica. Então, ela quebra a matéria orgânica gerando energia. Vocês conseguiram fazer alguma relação entre a fotossíntese e a respiração? Então, vamos ver que a fotossíntese e a respiração são processos que um dependem do outro. Um é interdependente do outro. Ok? Por quê, Ana? Então, vamos lá? O que a fotossíntese vai fazer? A fotossíntese, a principal função dela é produzir alimento. Então, ó, tá gerando alimento, ó, a setinha. Só que além de gerar alimento, ela vai produzir também oxigênio. Como que a fotossíntese consegue produzir alimento e liberar oxigênio? Porque ela precisa absorver gás carbônico. Aqui, ó. Absorver gás carbônico e água, que nós vimos lá. Então, fotossíntese absorve gás carbônico e água. Com a luz do sol, produz alimento e oxigênio. Por sua vez, a respiração vai pegar o alimento e o oxigênio produzido na fotossíntese. Então, o que a fotossíntese liberou, a respiração vai pegar. E aí, a respiração vai produzir, que não está aqui representada, a energia, o ATP. E, como consequência, vai liberar o gás carbônico e a água. E esse gás carbônico e essa água vão ser absorvidos pela fotossíntese. Então, são processos complementares. O que um produz, o outro pega. E aí, a gente tem a chamada cadeia alimentar. A cadeia alimentar mostra exatamente esse fluxo de alimento. Quando eu falo de alimento, eu falo de energia, porque o alimento vai ser quebrado para produzir energia. Então, vamos falar aqui de uma forma bem simples. Nós temos o produtor é o que inicia a cadeia alimentar. Por que ele chama produtor? Porque ele produz seu próprio alimento. Ele produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Quem se alimenta dele, diretamente do produtor, é o consumidor primário. Consumidor primário, no caso aqui a vaca.
E quem se alimenta do consumidor primário torna-se o consumidor secundário. E assim por diante, nós temos consumidor terciário, quaternário, certo? Aqui eu fiz uma cadeia bem simples para vocês entenderem. Como que se dá o fluxo de energia ali? Então, aqui eu fiz uma forma bem simples, ok? F de fotossíntese, acompanha comigo. Vamos supor que essas graminhas produziram sem glicose, sem alimentos. Planta é um ser vivo. Se é um ser vivo, ele respira. Dessas 100 glicoses que ela produziu, ela gastou 20, ó, menos 20, ou seja, gastou na respiração. Por quê? Porque a planta precisa de energia para sobreviver. Então, ela produziu 100, mas gastou 20 na respiração. Quanto que ela ficou no corpinho da planta? Ficou com 80. Então, a vaca, ela vai comer os 80. Então, consumiu 80. Os 80 da planta. Só que a vaca precisa se manter. Como que ela se mantém? Fazendo respiração, porque a respiração produz energia. E aí, então, essa vaca, ao longo da sua vida, até a sua morte, ela vai consumir 30 desses 80. Então, no corpo da vaca, quantas glicoses, quanto alimento vai ter? Vai ter 50. Esses 50 vão ser disponibilizados para o próximo nível, que é o homem, no caso. Então, o que vocês conseguem perceber? Aí o homem vai gastar 40. Se porventura alguém se alimentar do homem, né, claro que de uma forma hipotética, o ser que vai se alimentar do homem, ele só vai ter um saldo para ele de 20. O que você consegue perceber aqui? Que no início da cadeia alimentar, no produtor, eu tenho o quê? 80. Depois vai para 50. E depois vai para 20. Ou seja, o nível de energia, conforme eu vou me afastando do produtor, vai diminuindo. Porque cada ser vivo vai pegar aquele tanto de alimento e vai usar uma parte. E vai só disponibilizar outra para aquele próximo nível. Então, a gente fala que na cadeia alimentar, o fluxo de energia ele é unidirecional, ele tem uma direção só. E conforme a gente vai se afastando do produtor, o nível de energia vai diminuindo. Isso é muito importante. E no ecossistema, ele, além do fluxo de energia, precisa ter a ciclagem da matéria. O que é matéria? Matéria são os átomos. Eu costumo falar para vocês, até hoje a gente não sabe se um alienígena vem trazendo átomo para o planeta Terra. Então, desde que o planeta é planeta, a quantidade de átomos que existe no nosso planeta é a mesma. E como que a gente consegue gerar vida se a quantidade de átomos é a mesma? Graças aos fungos e às bactérias, aos decompositores. Olha meu celular aqui, gente, desculpa. Tá? Então, olha só, todos os seres vivos, mais cedo ou mais tarde, eles vão acabar morrendo. E nós somos seres vivos são dotados de matéria orgânica, ou seja, ricas em átomos de carbono. Então, eu coloquei aqui um pássaro, morreu. Quando o pássaro morre, vai atuar sobre ele os fungos e as bactérias, os decompositores. O que o decompositor vai fazer? Ele vai transformar a matéria orgânica, que são os seres vivos, e disponibilizar para o meio matéria inorgânica. O que é matéria inorgânica? É o gás carbônico, a água e os sais minerais. Essa matéria inorgânica vai ser absorvida pelos autótrofos. E esses autótrofos vão produzir o alimento. E esse alimento vai servir para a cadeia alimentar. Olha que interessante. Só tomem cuidado com uma coisa. CO2, água e sais minerais não é matéria orgânica, não é alimento. Mas a planta precisa deles para gerar o alimento, ok? Então, é graças aos fungos e às bactérias que nós conseguimos decompor a matéria orgânica em água, gás carbônico e sais minerais. E aí os átomos
vão novamente para a cadeia. Resumindo, nós somos feitos de átomos de nossos ancestrais, de outros seres vivos, porque a quantidade de átomos é a mesma, ok? Isso é a ciclagem da matéria, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas sobre os ciclos biogeoquímicos. Aqui eu peguei, até coloquei a referência aí de uma videoaula que ela mostra exatamente a ciclagem de matéria e a cadeia alimentar. Então, deixa eu pegar aqui em vermelho. O Sol, acompanhe aí, né, atua sobre o autótrofo. O autótrofo gera, por meio da fotossíntese, gera alimento, que é a glicose, que serve de alimento para a vaca, que serve de alimento para o homem, ou consumidor, né, secundário, terciário. Todos eles vão servir de alimento para o fungo. E o fungo faz a reciclagem, a ciclagem da matéria. Pega essa matéria orgânica e converte em sais minerais. E esses sais minerais, mais gás carbônico, é difícil eu escrever, viu, gente, aqui nesse programinha aqui, gás carbônico e água, que não são alimento, ok? Eles vão ser utilizados novamente pelos autótrofos. Essa é a beleza da ecologia, do ecossistema. Sem isso, sem cadeia alimentar, sem fluxo de energia e sem a ciclagem da matéria, não existe vida. E é isso aí, galera. Então, para o ecossistema, para os seres vivos que vivem nesse ecossistema sobreviver, só há ecossistema, só há vida se tiver fluxo de energia, que é a cadeia alimentar, né? A energia fluindo de um ser vivo para outro, e se há ciclagem dos átomos, realizadas pelos fungos e pelas bactérias, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas, os chamados ciclos biogeoquímicos. Espero que vocês tenham entendido, revisado um pouquinho desses conteúdos e até a próxima aula. Um beijo com saudade. Tchau!